Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 10 e versículo de número 11. Está escrito: E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Por gentileza, meu irmão, abra também Apocalipse capítulo 3. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 20. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 20. Está escrito: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Uma passagem muito conhecida de todos nós, eu creio. Então, essas duas passagens, a de Mateus, capítulo 25, e de Apocalipse, capítulo de número 3. Quero trazer, não assim diretamente um estudo, mas também uma reflexão, para os nossos corações. Quando nós olhamos para Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 20, nós vamos identificar, analisando este versículo, que alguém está dizendo que está na porta batendo. Você lendo o contexto, quando você estuda e lê o capítulo 3 de Apocalipse, está falando sobre 7 igrejas. E esta igreja, no capítulo de número 3, a partir do versículo 14 até o versículo de número 22, vai falar da igreja de Laodiceia. Quando nós olhamos para o versículo de número 20, eis que estou à porta e bato. Esta pessoa que está na porta batendo, quando você lê, analisa, você vai entender que é Jesus Cristo. Ele está dizendo para esta igreja de Laodiceia, ele está na porta batendo. E é muito fácil de entender que quem está na porta batendo está do lado de fora. Não, exatamente. Jesus está batendo em uma porta de uma de suas igrejas, ou que é para ser uma de suas igrejas. Porém, Jesus está se encontrando do lado de fora desta igreja. Esta igreja fechou a porta para Jesus. Esta igreja tem de tudo, porém o mais importante está fora. Você analisar e olhar as características desta igreja, você vai perceber alguns erros que ela cometeu, que provavelmente a igreja do século 21 também pode estar cometendo. Quando eu falo igreja século 21, generalizando, eu estou falando de templo, eu estou falando de ministério. Porém, há também a igreja que sou eu e é você. Podemos estar cometendo alguns erros que está colocando o principal personagem da igreja para o lado de fora. Jesus bate nesta porta desta igreja, querendo retornar para dentro, querendo novamente fazer parte. Se você for estudar, você vai entender que Jesus, ele fez parte desta igreja. Jesus, ele estava nesta igreja. Porém, com o passar do tempo, a igreja de Laodiceia foi adotando alguns costumes que fizeram com que Jesus fosse para o lado de fora. Vamos ler
Versículo 15: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fores frio ou quente. Ou seja, esta igreja é uma igreja que ela não se decide se ela é quente ou ela é frio. Ela está vivendo em uma mornidão espiritual. Você já percebeu, irmão? Quando eu estou lendo isso e falando disso, eu estou olhando para os nossos dias atuais. As igrejas estão fechadas. Muitos de nós não estamos dando valor para o culto online. Muitos de nós não estamos praticando a leitura em casa. Muitos de nós não estamos orando em casa. E isso vai fazendo com que nós venhamos se tornar crentes mornos. Você não é frio porque não desviou. Você não é quente porque parou de orar. Você está um crente morno. E a mornidão traz duas consequências aqui no texto. A primeira é que Jesus sente náusea, sente vontade de vomitar aqueles que são mornos. E a segunda é que ele vai para o lado de fora. Então a primeira coisa que eu entendo: a falta de indecisão. Ou você é quente ou você é frio, fez com que Jesus, que estava dentro desta igreja, fosse para fora. Há uma necessidade, irmão. E quando eu falo isso, eu estou trazendo primeiro para mim, de nós novamente buscarmos o fogo do Espírito Santo para nossas vidas. Sabe o que eu tenho percebido nesses dias? Que o inimigo, ele está nos distraindo. Muitos de nós que estávamos vindo para a igreja, pelo menos no domingo, mas estava vindo, agora deixou de valorizar as coisas de Deus. A distração, a mornidão, ou seja, o acontecimento, isso que nós estamos vivendo agora, fazendo com que muitas pessoas deixem de praticar o que agrada a Deus. Ah, mas eu não roubo. Ah, mas eu não estou enganando, não estou mentindo. Ah, mas eu ainda, de vez em quando eu assisto a live. Ah, mas é isso. Não, irmão, preste atenção. Esta igreja pensava que Jesus estava lá, mas ele não estava. Segundo, versículo de número 17: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, e pobre, e cego, e nu. O que aconteceu com esta igreja? Segundo, primeiro, ela era uma igreja morna. E agora, irmão Ada, ela é uma igreja que está vivendo enganada. Por quê? Olha o que está escrito: como dizes, rico sou. Ela pensava que era uma igreja rica, mas ela era uma igreja pobre. Quantos de nós, irmão, o inimigo tem lançado um engano na nossa vida, e a gente pensa que está abalando, a gente pensa que está agradando a Deus, a gente pensa que está em um nível espiritual maravilhoso, porém estamos enganados. Há uma necessidade de abrir a nossa visão, abrir os nossos olhos e percebermos: será que eu estou no caminho certo? Será que as minhas práticas estão agradando a Deus? Irmão, esta igreja cultuava pensando que estava agradando, pensando que estava no caminho certo, mas não, estava enganado. E esse período que nós estamos passando, sem vir para o templo, sem participar dos cultos aqui, no calor físico, com todos os irmãos na nave da igreja, pode trazer um certo engano, pode trazer uma certa mornidão entre os nossos irmãos. E isso traz uma consequência, coloca Jesus para o lado de fora da igreja, para o lado de fora de nossas vidas. Mas o que realmente Deus colocou em meu coração, você entendeu um pouco desse contexto aqui de Apocalipse, capítulo de número 3. E lá de Mateus, capítulo 25, vai falar sobre 10 virgens. Você sabe quanto eu, ou até mais do que eu, esse contexto, essa história, esta parábola narrada por Jesus. 10 virgens, 5 tinham azeite, de uma maneira simplificada, 5 tinham azeite de reserva.
As outras tinham azeite, porém não tinham azeite de reserva. Estavam as 10 esperando o noivo. Porém, para quando este noivo chegar, não era necessário só ter azeite. Para a caminhada até o casamento era necessário ter azeite de reserva. Quando o noivo chega, 5 tem reserva, vai com ele. As 5 que não tem reserva vão atrás de comprar azeite. E quando elas voltam, já é tarde, a porta se fechou. Agora eu traço um paralelo entre Mateus 25 e Apocalipse 3. Por que que é importante eu entender que Jesus, mesmo sendo Deus, tendo todo o poder, Ele ainda insiste em uma igreja. Ele ainda bate para que essa igreja abra a porta. Aqui é um contexto atual. Ele está batendo, Ele está pedindo: abra a porta. Ele está dizendo: eu quero entrar na sua casa. Sabe por quê, meu irmão? Presta atenção. Hoje Jesus está batendo pela situação, pela circunstância. Jesus está batendo, querendo entrar. Mas aqueles que não abrirem a porta para Jesus, da sua vida, da sua casa, acontecerá o arrebatamento da igreja. O noivo vai voltar. E aqueles que não abrirem a porta hoje, Jesus também não abrirá a porta após o arrebatamento. Esse é um assunto muito sério. Jesus está dando o privilégio da nação brasileira, do mundo, através de algumas consequências, entender que Ele está batendo na porta, porque Ele está voltando. A volta de Jesus está muito próxima, mais próxima do que o ser humano possa imaginar. Nós não podemos fechar os nossos olhos e parar de ministrar sobre a volta do noivo, e parar de meditar ao lavar a louça, ao acordar pela manhã, ao limpar a casa. Nós precisamos meditar: o noivo está voltando para arrebatar a sua igreja. Agora olhe para cá e entenda: Jesus tem todo o direito de rejeitar após o arrebatamento, porque nos dias agora, antes do arrebatamento, muitos estão rejeitando a Ele. Jesus usa a circunstância dessa igreja para bater na porta. Preste atenção. Essa igreja estava morna, estava enganada, e por este motivo Jesus foi para fora, e por este motivo Ele batia, para que elas abrissem a porta para Ele entrar. Quando nós olhamos para Mateus 25, você vai entender que pela circunstância daquelas 5 virgens que não tinham azeite em reserva, elas ficaram para o lado de fora. E para eu encerrar o que Deus colocou em meu coração, não quero me delongar. Hoje a oportunidade está aberta. Irmão Adam, mas essa live é do Ministério de Madureira da Congregação Shekinah. Eu creio que só tem os irmãos da igreja Shekinah assistindo. Porém, o que o Espírito mandou pregar, tem alguém que necessita ouvir essa palavra. Não sei se é alguém que já está vindo para a igreja, que é crente ou que não é, mas eu quero te falar: Jesus está batendo hoje para não fechar a porta para você amanhã. Jesus está mexendo com a estrutura do universo para entender que a porta irá se fechar. Há uma importância da igreja entender isso, pregar isso, viver isso, que a porta, aleluia, da nossa vida precisa ser aberta hoje. Meu irmão, talvez você está vivendo em uma condição morna espiritual. Talvez você está vivendo um engano, pensa que é, e você não está sendo. Talvez pela situação que se criou, você colocou Cristo para o lado de fora da sua vida. Você faz as coisas, não consulta mais. Você faz as coisas, não comunica mais.
perdeu a intimidade com Jesus. Mas ainda há tempo para essa porta, aonde Jesus está batendo com a sua palavra. Nesta hora, enquanto eu estou ministrando esta palavra, Jesus está batendo na porta do teu coração e falando: deixa eu entrar enquanto há tempo. Então aprenda nesta noite, Jesus está batendo hoje para que você abra, porque depois que a trombeta tocar, que a igreja for arrebatada, as 5 noivas com reserva já estavam com o noivo. Jesus vai bater a porta no rosto, na cara de muita gente. Então não perca esta oportunidade. Talvez pareça que está ruim pela situação que está se passando, mas Jesus está trazendo um despertamento. Observe você mesmo, quantas pessoas não estão falando de Jesus agora? Quantas pessoas não se lembram de Deus agora? Estavam esquecidas e agora se lembraram, porque esta pandemia, esta situação que se criou, Jesus está mostrando que Ele está na porta batendo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que eu venha me examinar, que nós venhamos se examinar nesta noite. Há uma necessidade de percebermos e atentarmos aonde está Jesus na nossa vida. Será que nós já abrimos as portas para Ele? Quando eu estava lendo e meditando nessa palavra, o Espírito Santo falou muito forte comigo. Hoje, muitas pessoas estão rejeitando a oportunidade, que é o bater de Jesus, mas elas não têm noção o que é não entrar quando Jesus fechar a porta. Observe o que essas virgens vão dizer, porque elas ficaram fora do arrebatamento. 25:11, Mateus 25:11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Há uma versão que diz: e depois chegaram também as outras virgens, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. O Senhor não quer que você fique após o arrebatamento. O Senhor quer te levar para as bordas do Cordeiro. O Senhor quer te levar para o céu. Não importa quem você é, a situação que você está vivendo, se alguém te valoriza, se alguém escuta você ou não, o importante é você abrir a porta para Cristo hoje, para Ele mudar a tua maneira de pensar, para Ele mudar a tua maneira de viver, para Ele mudar a tua história. Ei, grave isso: breve Jesus está voltando, e aqueles que estiverem com Ele, e aqueles que Ele estiver também junto, serão arrebatados. Todo sofrimento, toda lágrima, nenhuma doença vai chegar até você. Todas as dores, tudo aquilo que tira a tua paz ficará neste mundo, e você será levado para os braços de Deus. Meu irmão, o arrebatamento está próximo, e fica esse alerta, fica esta palavra ao teu coração, ao meu coração. O arrebatamento não é história que alguém inventou, é bíblico, e ele em breve vai acontecer. E que você seja arrebatado em nome de Jesus, que a sua casa seja arrebatada em nome de Jesus. Receba esta palavra. Assim eu quero agradecer minha rica oportunidade. Glória a Deus. Amada, que mensagem maravilhosa, viu? Abençoada mesmo. Nos últimos dias a gente ouve muita mensagem e pouca mensagem se fala sobre arrebatamento, né? Poucas pessoas pregando sobre
o arrebatamento. Parabéns. A gente precisa realmente ser despertado. Começar a perguntar, né? Por que eu sou crente? Por que eu sou crente? Será que é para ser próspero? Será que é para que o Senhor resolva os meus problemas? Não. Nós somos crentes realmente porque queremos que um dia alcancemos o porvir. Queremos morar no céu. Ou ir com Ele no arrebatamento, ou ir antes, né? Quero ir no arrebatamento. Eu sei. Fica um alerta também, não um alerta, mas uma palavra mais de consolo. Você que está com medo, nervoso, né, passando por algum problema, você liga a televisão, só vê falando de morte, isso, daquilo, creia em Deus. Deus é a solução para tudo. Há um local muito melhor que este mundo. Se você serve a Deus, está buscando a Deus, o seu destino é o céu. Verdade. Então não fique com medo, não seja temeroso ou temerosa. Amém. Glória a Deus.